Olá, crianças! Chegou a hora de corrigir nossa atividade. Vamos começar? Utilizando medidas. Em uma mesma região do Brasil, podemos ter, em épocas diferentes do ano, conforme a estação e a localização, tanto temperaturas altas quanto temperaturas baixas. Principalmente nas regiões sul e sudeste, antes de sair de casa, as pessoas procuram informar-se sobre o tempo. Assim, podem decidir qual é a roupa mais adequada à temperatura do dia. Então, você está observando aqui duas imagens onde são mostradas temperaturas diferentes, como nós já podemos observar mesmo sem olhar para o termômetro. Então, vamos ver a primeira questão. O termômetro da esquerda indica qual temperatura? Vamos confirmar aí, 30 graus Celsius. E o da direita? 10 graus Celsius. Neste instante, qual é a temperatura aproximada na sala de aula? Você pode registrar, criança, a temperatura do momento em que você está respondendo essa atividade, tá? Então, a unidade de medida de temperatura é o grau Celsius, representado por este símbolo aqui que você já conhece. Vamos ver aqui, em um site de meteorologia, é fácil observarmos a previsão do tempo ao longo de um período. Por exemplo, para a cidade de Porto Alegre, a previsão de temperatura para o período de 28 de 3 de 2017 a 3 de 4 de 2017 é a que aparece no quadro abaixo. Então, aqui nós temos a temperatura, né, sendo mostrada. No caso, na terça-feira, dia 28, a mínima vai ser de 18 graus Celsius e a máxima de 29 graus Celsius. Então, a temperatura ela vai variar entre essas duas medidas aqui, nesse dia, tá? E aqui temos para toda a semana. Então, vamos ver aqui. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima no mesmo dia, ela é conhecida como amplitude térmica, certo? Então, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima é chamada de amplitude térmica, certo? Então, vamos ver, no período apresentado, quais são os dias de maior amplitude térmica? Então, já até circulei aqui, que é na quinta-feira, né? Que varia entre 29 graus e 17, e a segunda-feira, que varia entre 31 graus Celsius e 19 graus Celsius. Então, para sabermos qual é a amplitude, que é a diferença entre a mínima e a máxima, nós fazemos uma subtração e nós vemos que nesses 2 dias, vamos conferindo aí a resposta, a diferença ela foi de 12 graus Celsius. Comprimento e perímetro. A imagem a seguir é da ponte Presidente Costa e Silva, conhecida como ponte Rio-Niterói. Ela atravessa a Baía de Guanabara, ligando os municípios do Rio de Janeiro e de Niterói, como você está vendo aqui na imagem. Vamos ver aqui algumas informações sobre esta construção. Ela começou a ser feita, essa ponte, em 1969 e terminou no final de 1974. As medidas. Ela tem 3,29 quilômetros de extensão e o pilar mais alto tem 72 metros de altura. Então, vamos aqui ver essas perguntas. Qual é a extensão da ponte em metros? Então, você vê aqui, crianças, que a extensão ela está em quilômetros, tá? E está sendo pedido a resposta em metros, tá? Essa extensão em metros. Então, vamos lá. Se você vai sair do quilômetro para a unidade metro, então você vai multiplicar por 10, 100, 1000. Então, você vai multiplicar por 1000, tá?
Então, você vai fazer o deslocamento de vírgula. Se a vírgula está aqui atrás do 3, você vai 1, 2, 3, completa com 0. Então, vai ficar 13.290 metros. Se 8,83 quilômetros da ponte estão sobre a água, quantos metros dessa ponte não estão sobre a água? Então, 8,83 quilômetros. Novamente, você vai multiplicar por 1.000, porque você vai transformar em metros, tá? Que dá 8.830 metros. Então, nós vamos pegar o total da extensão da ponte, está aqui, e tirar a parte que está sobre a água, que é 8.830 metros, e o que vai sobrar é a parte que não estão sobre a água, tá? Então, a resposta é 4.460 metros. Então, você já aprendeu na nossa aula de hoje, crianças, que a unidade padrão de comprimento é o metro, tá? E as outras medidas de comprimento bastante utilizadas é o quilômetro, como você acabou de ver aqui o exemplo, né, do comprimento dessa ponte. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. O centímetro também ele é muito utilizado. 1 centímetro corresponde a centésima parte do metro, tá? 1 centímetro é o mesmo que 1 centésimo. Você aprendeu isso agora há pouco nos números decimais. O milímetro também é bastante utilizado, né? O milímetro é 1 milésimo do metro, certo? Utilize a régua para medir os lados do retângulo a seguir. Escreva as medidas nos espaços indicados. Então, vamos lá, crianças, conferindo aí a largura, o comprimento. E o que é o perímetro, crianças? O perímetro de uma figura, como o retângulo, é a medida de seu contorno, certo? Então, você soma a medida de todos os lados, então nós temos o perímetro, tá? Então, o 13,5 se repete 2 vezes e o 4,5 também. E aí nós temos o perímetro desse retângulo, que é de 36 centímetros. Então, de quantos lados é necessário saber a medida para determinar o perímetro de um retângulo? Então, como você viu aqui, basta saber o comprimento e a largura, certo? Sabendo dessas duas medidas, é só repetir cada uma delas e aí nós já podemos tirar o perímetro. 2. A fotografia ao lado é de um parque situado na cidade de Curitiba. Ao redor do lago há uma pista que tem aproximadamente 3,3 quilômetros. Quantos metros percorre uma pessoa que dá 5 voltas de bicicleta nessa pista? Então, veja que a medida dessa pista está em quilômetros, tá? Primeira coisa a fazer é transformar em metro. Então, se estamos em quilômetros, crianças, veja, para o metro, quantas unidades nós iremos mudar? 1, 2, 3. Para a direita, então a multiplicação por 1.000. Então, aqui nós já temos uma casa decimal, que é o 3, completa com 2 zeros, que vai ficar 3.300 metros, certo? Isso uma volta. E se a pessoa der 5 voltas? Então, 5 vezes 3.300, que dá 16.500 metros.